ano atrás, antes da contagem dos votos das eleições para presidente, o Banco BTG me ligou aqui e falou assim, ó, olha, sabe o Banco do Brasil, o qual você é acionista? Então, o Lula vai meter a mão no Banco do Brasil e as ações vão desmoronar, né? Você precisa proteger essas ações. Aí eu falei, nossa, será que o Lula vai fazer isso mesmo? E não fiz nada. Falei, deixa lá. Ligaram de novo e insistiram, você precisa fazer um smart edge nas ações do Banco do Brasil, que é uma coisa que se o Lula mexer no Banco do Brasil, elas não vão cair. Você vai recuperar o dinheiro se elas caírem, né? Só que se as ações subirem, você só ganha 10%. Falei, não quero. Aí, de novo, várias vezes ficaram me ligando, me enchendo o saco, falaram, coloca uma trava nas ações do Banco do Brasil. Aí eu coloquei a trava nas ações do Banco do Brasil. E sabe o que aconteceu? O Lula não fez nada e as ações subiram pra cacete. Ou seja, eu perdi mais de 80 pau por causa desses vagabundos aí do Banco BTG. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Está no ar o Desperta SL, hoje é terça-feira, 19 de março. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Muito bom dia para quem já está chegando por aí no nosso chat. Nós estamos ao vivo, já com quase 3 mil aparelhitos conectados neste programa. Aliás, estamos batendo aí 18, 19 mil todos os dias, fora a audiência que temos pelas redes de televisão e também pelos rádios que retransmitem este programa. Nós estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram e também nos nossos canais do YouTube. Muito bom dia para quem está nos acompanhando no YouTube. Já faça a sua rotina diária de YouTube, vocês sabem, né? Chega aí, deixa o like no programa, assine os canais, ative o sininho, aquela coisa toda. E por gentileza, quem puder, claro, deixe o seu comentário e principalmente compartilhe este programa para as pessoas que você ama e também para o seu tio bolsominion, porque nada melhor do que irritar um bolsominion logo pela manhã, não é mesmo? Nós estamos com uma audiência crescente, isso é muito legal, porque esse ano, já falei várias vezes aqui, teremos eleições municipais, eleições importantes para a gente ver mais ou menos como é que está o clima da sociedade aí, para a gente pensar para as eleições do futuro e também para o posicionamento da extrema-direita diante de tudo que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, principalmente em relação ao 8 de janeiro. Hoje, aliás, muito bom dia para quem nos acompanha também pela televisão aberta e pelo rádio. São cada vez mais pessoas que mandam mensagens aqui. Estou ouvindo o programa pelo rádio, o que muito me deixa feliz, porque eu adoro o bom e velho radinho. Então, bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis, para quem nos acompanha aí pelas ondas do radinho e também na TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo. E para quem está em Salvador, na Bahia, nós estamos ao vivo na televisão também. Então, você pode pegar aí o canal da TV Quirimurê e passar para as pessoas que você conhece aí por Salvador e Grande Salvador para poder acompanhar este programa pela televisão, tá bom? Hoje nós falaremos de um tema incômodo, anistia. Será que teremos anistia aos militares do 8 de janeiro? Bom, sim e não. Então calma lá. Segura seu coraçãozinho, daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse assunto. Tem bastante coisa para destrinchar hoje. Eu separei 2 trechos que foram separados pela produção do ICL em relação às falas do presidente Lula ontem na primeira reunião ministerial que o presidente teve com os seus ministros, claro, portanto, a reunião ministerial seria com quem, Leandro? Com os seus ministros, é claro. E a gente vai explicar aqui mais ou menos como estão andando os movimentos. Quem acompanha o Desperta SL sabe que eu tô falando sobre isso aqui faz um tempo já, né? Aquela coisa que eu sempre falo, gostar eu não gosto, mas eu venho aqui explicar para vocês o que está acontecendo. Então eu vou dar um contexto do que está acontecendo agora, vamos dar o contexto do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 e vamos explicar exatamente em que ponto estamos neste exato momento em relação à anistia política dos militares. Eu não estou falando de anistia, por enquanto, no processo que vai correr na justiça no STF. Isso é outra coisa. E também ainda não vimos andar, apesar da vontade de muitos parlamentares, um projeto de lei de anistia para os golpistas. Há sim vários projetos de lei andando na Câmara e no Senado que pretendem soltar os assim conhecidos como bagrinhos do 8 de janeiro, as pessoas que estão presas lá,
pela tentativa de golpe de Estado, tem uma movimentação em relação a isso, ela tem uma interferência no governo também, porque, como eu já falei aqui, já expliquei, tem uma relação com as pautas bomba, nós estamos num momento em que a gente pode ver cada vez mais pautas bomba. O que é pauta bomba, Jimmy? Pauta bomba é aquele negócio que o Congresso fica levando a discussão para o plenário, né, de coisas como essa ou coisas mais inúteis do que essa, como, por exemplo, Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, para ficar tumultuando e para fazer o governo parar em várias áreas, porque muita gente ali não tem nenhum interesse que o governo Lula caminhe para lugar nenhum, isso com o objetivo claro de desgastar politicamente o governo, baixar a aprovação popular e criar aí uma terra arrasada para eles poderem navegar, porque é assim que a extrema-direita navega. Nós vimos isso com o Eduardo Cunha e isso pode se repetir nesse segundo semestre desse ano, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso, aí vocês vão poder concordar, discordar, achar que tá bom, achar que tá ruim, que podia ser diferente, que não podia, que as condições estavam dadas, que as condições não estavam dadas. Aí a discussão é livre no nosso chat. Podem, claro, debater com todo mundo aí, mas vocês sabem as regras da escolinha do professor Leandro aqui, né? Não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha, não pode puxar o cabelo, não pode empurrar, não pode arranhar e não pode beliscar, tá? Então, se vocês não fizerem isso no chat, tá tudo certo. Quem ficar incomodando muito, a gente vai ali e bloqueia do chat. Porque isso aqui é uma democracia. Quem manda aqui é o Demore, tá bom? Então, quem ficar passando do tom aí no chat vai ser banido, tá? Já estou avisando de antemão, porque eu não quero ninguém poluindo a nossa conversa. A nossa comunidade é muito legal, nosso chat é maravilhoso, sempre rolam conversas muito importantes e interessantes por ali. E claro, se você está chegando agora no chat, diga de onde você está assistindo a este programa. Muito bom dia para as pessoas que nos assistem no Brasil e no mundo. Portanto, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e muito boa madrugada. Tem gente que nos acompanha de madrugada aí em vários outros países. Muito obrigado para você que está indo para o trabalho, voltando do trabalho, está em casa, acordando, tomando seu café, está deitadão na cama ainda lá, de olhinho fechado, só tentando ouvir o que está acontecendo no Brasil e no mundo, está compartilhando esse programa, está almoçando, preparando o almoço, está depois do almoço, chegou em casa à noite, muitas pessoas que moram em países muito distantes que já estão à noite acompanham este programa também, como se fosse o seu jornal nacional, né? Aqui nós fazemos às vezes de William Bonner do Jornal Nacional, mas não com aquela linha editorial, aqui a gente tenta ir para um outro lado, né? Vamos colocar aqui as coisas como elas estão, lendo as principais notícias que rolam por aí e, claro, ajudando todo mundo aqui a dar um pouco de contexto e também fazendo algumas observações com as quais vocês podem concordar ou discordar, não tem problema nenhum, nem mesmo eu concordo com o que eu falei ontem. Aliás, eu nem lembro o que eu falei ontem, Jimmy. Você lembra? O Jimmy também não lembra, eu também não lembro, ninguém lembra. Não tem problema, a gente tenta manter a coerência, mas a vida ela vai andando e a gente vai revendo as posições e vai se adequando e vai pensando. É para isso, né, que tem essa coisinha aqui dentro. Ó, hoje temos o lançamento de uma nova super aula do ICL, espetacular, com um dos maiores pensadores vivos do mundo. Daqui a pouco eu vou falar quem é aqui que a gente conseguiu arrastar para dentro da família ICL, deu uma aula exclusiva para a gente, daqui a pouco eu dou todos os detalhes em relação a isso. Pensador importantíssimo, o Edu Moreira falou que é o livro de cabeceira dele, é um dos meus principais livros também, um dos livros escritos por esse psicólogo. Pensador, tem mais de 90 anos, é espetacular, a gente conseguiu trazer essa pessoa para dar uma super aula exclusivo, ao vivo e grátis no ICL, como sempre, que vai rolar no dia 7, né, Jimmy? Domingão, né? Domingueira, dia 7. Vocês sabem, a gente espalha para vocês o link para que vocês possam fazer a inscrição. É de graça, quem quiser já se adiantar, despertaicl.com.br, tá bom? Já clica aí, despertaicl.com.br, deixa a abinha aberta aí, depois eu vou dar o serviço aí, todo mundo pode se inscrever, vai saber do que se trata, vai ficar apaixonada, vai ficar apaixonado, como todo mundo aqui da equipe ficou quando soube que essa figura estaria aqui. É só gente de gabarito, como dizia o meu tio. Né? Meu tio gaúcho, só o pessoal de gabarito. Então, ó, vai ser bom pra caramba. Mais uma porrada. As últimas aulas tiveram aí 30 mil pessoas assistindo online num domingo. É um negócio inacreditável. A gente está fazendo realmente uma coisa que nunca se fez em parte de educação e comunicação, porque vocês sabem, o ICL é basicamente um grupo de pessoas que, junto com vocês, com a nossa comunidade, trabalha na parte da comunicação e da educação, que andam juntas.
Comunicação e educação andam juntas. Comunicação deve se prestar a fazer educação, não adianta só dar notícia. Informação sem codificação, ela não vira nada na nossa cabeça. Não é mesmo? Então a gente junta as duas coisas aqui, daqui a pouquinho eu explico tudo para vocês, tá bom? Quem quiser se adiantar, já clica aí em despertacl.com.br, o link está no chat, mas você pode também digitar no seu navigator aí, e já fazer sua inscrição. É só colocar o e-mail, nome e boa, manda ver, você vai receber o link no dia do evento, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá então, que tem muita coisa no programa de hoje, Leandro. Ai meu Deus, vamos correr, porque hoje temos muitas notícias por aqui. Olha só, o INMET alerta para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil. O final do verão vai ser bastante chuvoso, aliás, já está sendo em algumas regiões. Então fiquem de olho que são esperadas precipitações entre 50 e 100 milímetros com ventos intensos de 100 km por hora, de até 100 km por hora. Noticia aqui o iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL. O INMET emitiu nesta segunda-feira alerta de chuvas intensas em várias regiões do Brasil. São esperadas precipitações entre 50 e 100 milímetros e ventos intensos de 60 a 100 km por hora. A precipitação, aliás, ela não é só mais isoladamente a única coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes, isso é importante falar, às vezes pode chover a quantidade que deveria chover naquele mês em um determinado local, tá bom? Só que pode ter uma pancada de chuva intensa de 15 minutos e é aquele momento que vai definir se uma cidade vai para baixo d'água ou não. Então não há mais relação, isso é importante, tá, gente, entre a quantidade de chuva apenas. O problema hoje são as chuvas torrenciais, essas pancadas de 10, 15 minutos, porque as cidades, no geral, não estão preparadas para absorver tanta quantidade de chuva ao mesmo tempo. Principalmente, é uma das coisas mais importantes, duas delas, aliás, a absorção da água da chuva pela rede pública, pelos bueiros, pela própria estrutura das cidades, né? Cada vez mais asfaltadas, as calçadas não são permeáveis, aquela coisa toda. 2024 a gente vê prefeito aí asfaltando cidade como se fosse em 1970. Né? A pessoa nem para pegar um secretário de urbanismo e botar fazer um curso, ir para uma cidade onde as pessoas fazem diferente e fazer diferente. Nem para isso. O Brasil, nesse sentido, vamos combinar que as prefeituras ainda estão nos anos 70. É asfalto e calçada fechada e uns pedacinhos de grama desse tamanho aqui. E as residências têm um problema também, porque a maior parte da água das residências que cai no telhado entra pela calha e vai para a calçada direto. E isso aí é uma bomba de água quando começa uma chuva intensa como essa. Então vai lá para o iclnoticias.com.br, se você está numa área de risco, por gentileza, proteja-se. Tem todas as áreas aqui nessa matéria, nesse texto de serviço publicado pelo iclnoticias.com.br. Olha, eu trouxe ontem aqui para vocês poderem alertar as pessoas que estão próximas de vocês e para serem alertados também sobre golpes. Nesse momento no Brasil, a maior parte dos golpes ou boa parte dos golpes está focada no imposto de renda. Então, se você receber um link pelo Zap, um link pela mensagem do celular, um link pelo seu e-mail, uma ligação dizendo, oi, aqui é da Receita Federal e tal, não clique em nada, não tome nenhuma atitude, não seja curioso. A pessoa às vezes clica de curioso. Você clicou a primeira vez só para ver qual é que é, baixou um software no seu computador ou no seu celular e já pode estar aí tendo acesso aos seus dados. Tá? Tem muito golpe rolando. Eu alertei ontem aqui, aliás, sugeri para que vocês comuniquem com as pessoas que são próximas de você, que são pessoas mais velhas, porque as pessoas de mais idade têm mais tendência a cair em golpes pela internet. Isso é um dado estatístico já. Ah, mas a pessoa é mais velha, ela não pode, então ela é burra. Não, gente, não tem nada a ver com isso. A pessoa, ela desconhece a tecnologia, ela não tem familiaridade, demorou para entender, não sabe a diferença de uma coisa real de uma coisa falsa que vem pelo Zap. Os golpes são cada vez mais qualificados, às vezes a pessoa liga para você e simula um PABX, então fala aqui é da Receita Federal e tal. Fala alguns dos seus dados também para convencer de que é um lugar real, né? Então, senhora, tal, o seu CPF é tal, então vai aquela linha de confirmação, passa para outra pessoa. Tem golpe que é assim já, gente, passa para outra pessoa como se fosse um outro atendente, né? Então, por favor, exerça o seu momento de cuidado essa manhã e alerte as pessoas que estão próximas a você, que são mais propensas a cair nesses golpes.
olha, não clique em nada. A Receita Federal não vai entrar em contato com você pelo Zap por causa do seu imposto de renda. Lá na Folha de São Paulo hoje, golpe usa falso aplicativo do imposto de renda para roubar dados dos contribuintes. 4 dias após a abertura do prazo para o envio da declaração, a Receita Federal já divulgou um golpe que está sendo usado por criminosos virtuais para roubar dados. Nessa segunda-feira, a instituição alertou para e-mails e mensagens que estão sendo divulgados por golpistas para a instalação de um aplicativo que permitiria os envios dos dados para o governo. Porém, o endereço é falso e leva o usuário a instalar um software malicioso projetado para danificar sistemas, roubar dados e causar lentidão no computador ou no celular. Portanto, por gentileza, não baixe nada que não seja do site da Receita Federal. Se você vai baixar o aplicativo, vá lá na sua loja de aplicativos, tenha certeza de que você está baixando o software correto. E se você puder, ajude as pessoas que têm menos familiaridade com a tecnologia a fazer o download desses aplicativos. Beleza? Fica tudo mais fácil assim e evita-se uma grande dor de cabeça. Os golpistas utilizam as mesmas lojas de aplicativos usadas pela Receita Federal, a Play Store e a App Store, e com logotipos parecidos com o da Receita. Porém, é preciso que o usuário fique atento com o desenvolvedor do aplicativo antes de baixar. O desenvolvedor do app Meu Imposto de Renda, que é o oficial, e do aplicativo da Receita Federal, chama-se Serviços e Informações do Brasil, que é responsável pela plataforma do governo federal. Portanto, se você for baixar na App Store e lá da Google Play, mesmo lá tem aplicativo falso. É porque, assim, regulamentação desses troços também é uma zona no Brasil, né? O Google e a Apple permitem que golpistas fiquem botando aplicativo nas lojas deles. É um negócio maravilhoso. É um negócio incrível. É como você entrar numa loja hoje da Apple e ter celular falso lá para vender. Tá no mesmo nível, viu, Apple? Você entra numa Apple Store hoje para comprar um iPhone, aí você compra um iPhone falso. É como é assim que tá bom? Então, se você for baixar o aplicativo, presta atenção, porque lá sempre na hora de baixar o aplicativo tem quem desenvolveu o aplicativo. O aplicativo oficial é desenvolvido pelos Serviços e Informações do Brasil, tá bom? Que é lá o responsável por desenvolver essas plataformas do governo federal. Lá no iclnoticias.com.br, chefe da agência da ONU é impedido por Israel de entrar na faixa de Gaza. O chefe da ONU para refugiados, Philippe Lazzarini, afirmou na segunda-feira que foi impedido de entrar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Segundo ele, a entrada foi negada por autoridades israelenses. Lazzarini disse que pretendia ir a Rafah hoje, mas ontem, portanto, 18, segunda-feira, mas foi informado que minha entrada tinha sido recusada. A denúncia do chefe da ONU foi feita durante uma conferência com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. Na rede social X, o antigo Twitter, Lazzarini escreveu em sua entrada que sua entrada foi negada pelas autoridades israelenses. Desde o início dos conflitos entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, o chefe da ONU já esteve em Gaza 4 vezes. No dia em que foram divulgados novos dados sobre a fome em Gaza, as autoridades israelenses negaram a minha entrada, disse o Lazzarini lá no Twitter. Portanto, não dá para confiar nos dados do Ministério da Saúde do Hamas. Eles mentem. Tem que ter olhos internacionais em Gaza para dar a real. Ô, meus camaradas, os caras não estão nem deixando entrar, tá bom? Nem deixando entrar. Não confie nestes bárbaros, não confie nessa gente ruim. Nós, o exército de Israel, somos muito confiáveis. Então nós precisamos de terceiros independentes que possam entrar e dar a real sobre o que acontece em Gaza. Não está nem deixando entrar, tá bom? Essa é a notícia de hoje, lá sobre Gaza. Israel pede à Corte Mundial que não ordene novas medidas sobre a fome em Gaza, publicado no UOL, uma matéria da agência Reuters. Israel pediu à Corte Internacional de Justiça que não emita ordens de emergência para aumentar a ajuda humanitária a Gaza para lidar com a fome iminente, desqualificando o pedido da África do Sul para fazê-lo como moralmente
repugnante. Em um documento jurídico apresentado ao Tribunal Superior das Nações Unidas, tornado público nesta segunda-feira, Israel alega que tem uma preocupação real com a situação humanitária e com vidas inocentes. Claro que tem. Nós sabemos muito bem, nós estamos vendo, essa guerra está sendo filmada. Guerra não, essa invasão, esse massacre, esse genocídio está sendo filmado. Advogados de Israel negaram as acusações de que o país cause sofrimento humanitário de forma deliberada, onde milhares de pessoas morrem de fome todos os dias. Disseram ainda que sucessivos pedidos da África do Sul por medidas adicionais configuram abuso de procedimentos. A África do Sul aqui, ó, parabéns, né? País que está peitando essa parada lá na ONU. Tem apoio de vários outros países, mas é quem botou a cara. Quem botou a cara tapa. E tá lá, não desistiu, não largou a causa. O documento sustenta que as acusações da África do Sul, no pedido por novas medidas apresentado em março, são totalmente infundados de fato e de direito, moralmente repugnantes e representam um abuso tanto da Convenção sobre Genocídio quanto do próprio tribunal. A nova troca de manifestações das partes faz parte do processo apresentado pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio liderado pelo Estado em Gaza após os ataques dos militantes do Hamas em 7 de outubro. Em janeiro, a Corte, também conhecida como Corte Mundial, ordenou que Israel se abstivesse de quaisquer atos que pudessem ser enquadrados na Convenção de Genocídio e que garantisse que suas tropas não cometam atos genocidas contra os palestinos. Muito bem, tem centenas de caminhões, estacionados para entrar em Gaza com comida, água e medicamentos. Quase nenhum é permitido que se possa entrar. Tem um novo pedido para liberar mais caminhões para entrar. Israel entrou com uma contramedida dizendo que não vai fazer isso. Nós acabamos de ler que um dos chefes da ONU para a região foi impedido de entrar em Rafah, no sul de Gaza, mas não é genocídio, viu, pessoal? Tá tudo certo, tá tudo beleza dentro da regra. Vamos lá, voltar para o iclnoticias.com.br, lista de espera já está aberta e divulgação sai no dia 22 do ProUni. Atenção, se você se inscreveu no ProUni ou inscreveu seus filhos, seu sobrinho, seu amigo, seu vizinho, já pode ir lá para o site do ProUni para ficar ligado na lista, beleza? Mais informações no iclnoticias.com.br, a notícia está na nossa capa fresquinha. Ministério Público Federal pede responsabilização de 42 agentes da ditadura por tortura. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que 42 ex-agentes da ditadura militar sejam responsabilizados pela tortura e desaparecimento de opositores do regime de 64 a 85. Entre os investigados, há 26 ex-membros do DOI-CODE em São Paulo, como o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, homenageado pelo Bolsonaro durante a votação do impeachment da Dilma, para não esquecermos. E o ex-delegado Sérgio Paranhos Fleury, que era um delegado da Polícia Civil, também considerado um dos mais sangrentos e perseguidores agentes da ditadura militar dos anos 60 e 70. Também tem 16 ex-servidores do IML paulista. Segundo o Ministério Público Federal, o pedido faz parte de uma ação pública que também pede uma série de medidas de reparação, preservação da memória e esclarecimento da verdade sobre o período da ditadura. Também réus na ação, a União e o Estado de São Paulo devem cumprir essas medidas. A declaração de responsabilidade constituiria o reconhecimento jurídico de que os réus tiveram participação em atos de sequestro, tortura, assassinato, desaparecimento forçado de pessoas, ocultação das verdadeiras circunstâncias da morte de, neste caso específico aqui, 19 pessoas. Eu vou repetir. Sequestro, tortura, assassinato, desaparecimento forçado e mentira sobre os motivos que teriam levado essas pessoas a desaparecerem. Depois desse tempo todo, já podemos imaginar que essas pessoas desaparecidas foram assassinadas. Claro, 19 pessoas nesse caso. A notícia também está lá no site do iclnoticias.com.br com mais contextos, tá bom? É só chegar lá para ler. Justiça absolve PMs do Rio de Janeiro envolvidos em caso de mulher arrastada por viatura.
Vocês lembram dessa cena? Eu não vou mostrar, vocês sabem que eu não mostro esse tipo de coisa aqui no programa, né? Porque muitas vezes a gente lembra e quem não lembra e quiser, por conta e risco aí, porque são imagens realmente muito perturbadoras, pode procurar. Eu não aconselho que faça isso porque não precisa. Vocês vão lembrar, ou se não lembra, uma viatura policial arrastou uma pessoa chamada Cláudia Ferreira, que foi baleada e chegou morta ao hospital. O crime ocorreu em Madureira em 2014. E o TJ do Rio de Janeiro absolveu 6 policiais militares envolvidos no caso da Cláudia Ferreira. Ela foi baleada perto de casa, no Morro da Congonha, em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro. O caso ganhou notoriedade porque um vídeo flagrou o corpo de Cláudia sendo arrastado por cerca de 300 metros por uma viatura da Polícia Militar durante uma tentativa de socorro, entre aspas, tá? Porque eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso aqui. Via de regra, quando a polícia entra em algum lugar e mata pessoas, ela não procede à tentativa de salvamento das pessoas. Ela altera a cena do crime para não ser responsabilizada. Vamos colocar as coisas como elas realmente são. Não é o que eu acho, já é 1 milhão de laudos sobre isso, de defensoria, de investigação de polícia civil, do Ministério Público. Agora que a polícia do Tarcísio está matando adoidado uma pessoa a cada 3 ou 4 dias, em São Paulo, na tal da operação que não para nunca, operação assassina para matar pessoas. A própria defensoria já falou isso, outros especialistas já falaram isso. A polícia mexe na cena do crime sob a desculpa de que está tentando salvar as pessoas que ela própria matou. Muitas e muitas vezes essas pessoas já estão mortas e são falsamente, de modo falso são colocadas na viatura, mas com o falso motivo de estarem sendo levadas para o hospital. Elas já estão mortas. Então o nome disso é alteração de cena do crime. A morte de Cláudia completou 10 anos no último sábado. A decisão que absolveu os PMs é do juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, do TJRS, e foi tomada no último dia 22 de fevereiro, tornada pública agora. O processo tratou duas acusações. Os PMs Rodrigo Medeiros Boaventura e Ezequiel de Jesus Pereira Bueno eram acusados por homicídio, por terem atirado na vítima. À época, ambos chegaram a ser presos. Em outra linha de acusação, além dos 2 PMs citados, Adir Serrano Machado, Alexandro da Silva Alves, Rodinei Miguel Arcanjo e Gustavo Ribeiro Meirelles eram acusados de fraude processual por terem removido o corpo da vítima do local em que ela foi baleada. O juiz entendeu que não houve indícios suficientes sobre a autoria dos disparos que atingiram Cláudia. Ela tinha saído de casa para comprar pão quando foi surpreendida por uma troca de tiros, segundo a polícia, entre policiais e traficantes. Nos autos do processo, o juiz Abrão cita o depoimento do delegado Júlio César Firro de Carvalho, que afirmou que o local onde os acusados estavam era no alto da comunidade, em região densa da mata com pouca visibilidade. Além disso, não foi possível recuperar o projétil que acertou Cláudia para que fosse realizado o confronto balístico. Na ocasião, foram apreendidos nas comunidades 3 pistolas, munições, radiocomunicador e grande quantidade de drogas. Diante do conjunto probatório existente nos autos, infere-se que os acusados agiam em legítima defesa. Essa é sempre a desculpa da polícia em casos como esse. Sobre a remoção do corpo, a justiça entendeu que os policiais o colocaram na viatura em uma tentativa de socorrer Cláudia em uma unidade de saúde. Nos depoimentos, os PMs alegaram que acreditavam que a vítima ainda mantinha sinais vitais e acrescentaram que moradores da comunidade partiram para cima dos agentes com postura hostil, dificultando o socorro. Por que será? Será que porque os senhores assassinaram uma pessoa que saiu para comprar pão? Vocês queriam o quê? Que fosse aplaudido? Recebido com língua de sogra? Ai, meu Deus do céu. Muito bem. Impunes. Mais uma vez. 10 anos depois. PGR pede arquivamento de inquérito contra Google e Telegram. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento no STF de um inquérito contra dirigentes das empresas Google e Telegram no Brasil, que foi aberto a pedido do próprio órgão no ano passado. A análise do que se colheu durante a investigação criminal denota a ausência de justa causa para a proposição da ação penal, argumentou a PGR. Em maio de 2023, a PGR havia pedido a abertura do inquérito após ter sido provocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que acusou as empresas de conduzir campanhas abusivas contra o chamado PL das Fake News, projeto de lei para regulamentar o uso de redes sociais e outras ferramentas no Brasil. Regular, na verdade, antes de regulamentar, só para a gente deixar bem claro aqui, regulamentação ocorre depois da regulação. No Brasil, a rede social ela não é nem regulada ainda, ou seja, as regras não existem.
Depois que a gente cria as regras, a gente debate o modo de aplicá-las. Isso é a regulamentação à fase posterior. A abertura do inquérito foi autorizada pelo Alexandre de Moraes. A Polícia Federal conduziu uma investigação para apurar a possível prática de abolição do Estado Democrático de Direito, propaganda enganosa e publicidade abusiva qualificada. A PGR, portanto, derrubou. Então, portanto, é o seguinte, gente. O Google, que é um oligopólio no mundo, que é a empresa de buscas, que você sabe que o Google não é uma empresa de buscas, né? O Google é uma agência de publicidade. Já expliquei isso aqui também. O Google é a maior agência de publicidade do mundo ao lado do Meta, do Facebook. Tá bom? Alphabet e Meta. São duas agências de publicidade. Não é a empresa fofinha do buscador de coisa que você vai lá buscar, tá? Então, todo dia que você entrar no Google, hoje, você vai poder ver isso aqui, ó. Tá liberado, ó. Dá pra ler aqui, Jimmy? Não sei se dá pra ler, eu vou ler aqui, ó. Isso aqui era a capa do Google nos dias que estava rolando a votação do PL das fake news, que foi derrubada a votação, sequer aconteceu, porque não tinha clima. Inclusive o Guilherme Amado publicou lá no Metrópolis, na coluna dele, que uma associação das redes sociais e das empresas de internet no Brasil tinha criado uma fake news dentro da associação e espalhado para parlamentares evangélicos, dizendo que se o PL passasse não ia mais poder falar em Deus, em Jesus e não sei o que, aquela bobajada toda que você acha que é a coisa criada no Zap Zap do Malafaia, foi criada dentro da entidade que representa as empresas de tecnologia do Brasil. Elas admitiram isso, tá bom, gente? Não é nem que o Amado publicou porque uma fonte, não sei o que, elas admitiram que a peça apócrifa, que não estava assinada, que foi espalhada como fake news, inclusive pelo Deltan Dallagnol na época, foi criada pelas empresas de tecnologia. E durante a votação, a capa do Google, que deveria ser, atenção, isso é o que defende o Google juridicamente, inclusive nos Estados Unidos, neutra. A capa do Google precisa ser neutra, porque o Google diz lá nos Estados Unidos que eles não são uma empresa editorializada, ou seja, eles não constroem editoriais. Eles não se posicionam em relação a notícias, eles não editam notícias, não são editores. Eles são uma plataforma de tecnologia onde qualquer pessoa pode postar coisas e as outras pessoas consomem. Então, na visão jurídica, quando convém, quando protege as chamadas Big Techs, eles são neutros. Eles são apenas uma solução tecnológica isenta, neutra. Essa neutralidade foi para o espaço no dia da votação, quando o Google, na sua página inicial, que é a página mais acessada pelos brasileiros, mais do que qualquer site que vocês possam imaginar, a página que as pessoas mais acessam no Brasil não é o site da Folha, do UOL, do G1, não, é a capa do Google. Lá na capa do Google tinha isso aqui, ó. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Tá? Isso aqui era uma acusação direta ao PL das fake news. Ou seja, ele não vai ajudar a resolver e regular o nosso meio de trabalho. Ele vai aumentar a confusão. Vamos ler isso aqui em linguagem de gente? O PL das fake news vai aumentar as fake news. É o que está escrito aqui, não é? Afinal de contas, se o PL das fake news ele vai aumentar a confusão entre o que é verdade e o que é mentira, a mentira vence, né? Então, o Google está liberado a partir de agora a poder continuar fazendo esse tipo de coisa. Tá bom? Sob a anuência da PGR. É uma beleza, né? Vamos lá para Carolina Brígido, lá no UOL. Regras do TSE são um test drive para regular Big Techs este ano, dizem ministros. A resolução sobre propaganda nas campanhas aprovada em fevereiro deste ano deve virar parâmetro para a regulação geral das atividades das Big Techs no Brasil. Na avaliação de integrantes da Corte, depois de consolidada a jurisprudência sobre a aplicação da regra nas eleições deste ano, o Congresso Nacional poderá aproveitar o resultado para transformar a orientação em norma para a atividade das empresas também fora do ambiente eleitoral. Os principais artigos da resolução que podem impulsionar essa legislação são o 9D e o 9E. O primeiro estabelece que o provedor de internet tem o dever de adotar e publicizar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral. Entre as medidas está a implementação de instrumentos eficazes de notificação e de canais de denúncia, a execução de ações corretivas e preventivas, incluindo o aprimoramento dos sistemas de recomendação de conteúdo e o aperfeiçoamento da tecnologia para impedir disseminação de notícias
falsas. Um argumento recorrente que é usado pelas empresas de tecnologia e que num primeiro momento faz muito sentido é o seguinte: vamos pegar o YouTube como exemplo, que é onde a gente transmite este programa, tá bom? Se você entrar no YouTube a qualquer dia, a qualquer hora e fizer as buscas mais insólitas, você vai encontrar vídeos sobre essas coisas. Mutilação, suicídio, nazismo, fascismo. Vocês escolhem o tema, tá? Tá tudo lá. Demora para derrubar. Eu já fiz denúncia em vários vídeos e eu fico voltando na página um dia depois, 2, 3, 4, 5, 6 e continua lá. Propagação de coisas que no Brasil são crime, por exemplo. Você não pode fazer propaganda usando suástica e cruz gamada no Brasil porque é apologia ao nazismo. É um crime, tá bom? Legislação local, brasileira. Crime. O que é que dizem os provedores? É impossível controlar isso. Por quê? Porque no YouTube, por exemplo, a cada minuto são publicados não sei quantos milhões de horas de vídeo. Então é impossível que a gente consiga controlar tudo. Parece ótimo o argumento, é perfeito o argumento. Agora, meus camaradas, quem criou esse negócio foram vocês. Quem ganha bilhões de reais com esse negócio são vocês. Quem tem um faturamento anual maior do que o PIB de Portugal são vocês. Quem bota esse dinheiro no bolso são vocês e os seus executivos. Quem compra jatinho, lancha, ilha, são vocês. Quem se hospeda no Ritz, no Hilton, não sei aonde, no Sheraton, quem vive vida de bilionário, de milionário, de bom vivant, são vocês. Então eu não tô nem aí se vocês não conseguem controlar o negócio que vocês criaram. Este argumento, a princípio, é um argumento limpinho, não é? Nossa, é muito difícil porque são muitas coisas postadas. Veja só no Facebook, as pessoas postam não sei quantos milhões de textos por minuto. Como vamos controlar? Então vocês estão admitindo que criaram um negócio que não tem controle. O argumento é pior do que a encomenda, tá bom? Então, problema de vocês. São empresas privadas, cotadas em bolsa, com controladores bilionários que se aproveitam do dinheiro de todos os países do mundo e criaram hoje o maior grupo de lobby e de pressão em cima da política jamais visto na história do capitalismo. É muito mais forte, com muito mais dinheiro e muito pior do que a indústria do petróleo jamais foi, do que a indústria dos automóveis jamais foi, do que a indústria alimentícia jamais foi, do que a indústria farmacêutica jamais foi. Muito, muito, tem muito mais dinheiro nisso. Tá cheio de notícia por aí, é só pegar a quantidade de dinheiro que as Big Techs despejam em lobby, por exemplo, na Europa, onde se faz mais o controle disso. Mas tá anos-luz do que qualquer outra indústria que a gente possa imaginar, tá bom? Então, problema de vocês. Quando dá lucro o Facebook, alguém bate lá em casa para deixar uma mala de dinheiro para mim? Não, né? Então eu também não tenho que me preocupar com os problemas do negócio que vocês criaram, tá bom? Eu estou falando desde o ano passado, eu espero que o PL das fake news volte à pauta. Já passou 1 ano e meio quase do governo Lula, até agora não deu as caras. Né? Já tentou se votar no começo do ano passado, na verdade, lá em fevereiro, março. Deu água, o lobby das empresas foi fortíssimo, leva parlamentar para passear na Disney, né, Kim Kataguiri? Se pluga em ONGs meio falsete ali, umas ONGzinha meio criada, com os nomezinhos bacana, da inovação, do não sei o que para fazer pressão no Congresso, faz reunião fechada com influencers. Na época do PL das fake news eu falei muito sobre isso aqui. O Google principalmente fazendo reunião a portas fechadas com um cantor sertanejo, com a influência da maquiagem, com não sei quem. Tudo fechado, entrava numa sala, não podia entrar com celular, não podia entrar com computador. E ali aterrorizando os youtubers, principalmente, dizendo, olha, se isso aqui passar, vocês vão ficar pobres. Olha, se isso aqui passar, sabe aquela sua mansão que parece um templo da maçonaria? Que tem 6 colunas na frente, aquela coisa de mau gosto horrível? Pois é, vai ter que vender porque não vai ter dinheiro para manter o negócio, porque isso aqui vai acabar com o seu negócio. Esse foi o terror que foi feito no ano passado. Funcionou pra caramba. Comprando a imprensa, comprando sites, comprando jornais, fazendo parceria com a imprensa, despejando dinheiro na imprensa, tudo isso aconteceu. Espero que volte a discussão, né? Nízia Trindade nomeia interventor em hospitais federais do Rio de Janeiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou medidas para acabar com o controle político dos hospitais federais do Rio de Janeiro e decidiu nomear um interventor para atuar no setor de compras de todas as unidades.
A tarefa caberá ao atual secretário nacional de atenção especializada à saúde, Elvésio Magalhães. A decisão ocorre após uma série de escândalos. Em agosto do ano passado, um relatório da área técnica do Tribunal de Contas identificou quase 100 milhões em contratos sem licitação entre 2019 e 2021 no Hospital Geral de Bom Sucesso. Portanto, estamos falando aqui de governo Bolsonaro e no Rio de Janeiro, governo Castro. Na época, durante o governo de Jair Bolsonaro, segundo o site da Agenda do Poder, as unidades fluminenses eram controladas por apadrinhados do senador Flávio Bolsonaro, que teria indicado os 3 ex-superintendentes do Ministério da Saúde no estado e o coordenador geral dos hospitais federais à época, Marcelo Lamberti. O governo sem corrupção do Bolsonaro, o esquema existia, só ninguém fez intervenção nenhuma. Aí chegou a Anísia lá e pá, né, pegou os caras, afastou e está tentando fazer uma limpa lá. Olha, a Anísia, eu falo muito que é difícil identificar os ministros do governo Lula se você perguntar para as pessoas. E é mesmo. É mesmo. Acho que se fizer uma enquete aí com as pessoas, uma pesquisa, fala de 3, 5 nomes de ministros do governo Lula, acho que sai pouca coisa, viu? Sinceramente. Acho que o momento não é bom. Tenho a impressão até que as pessoas lembram muito mais do nome dos ministros do Bolsonaro por motivos vários, porque tinha um ali que era maluco, tinha um ou outro lá que vendia travesseiro da NASA, tinha o outro lá que era o ministro da Educação que não sabia escrever, que era semi-analfabeto, tinha tudo isso. Tudo bem, tá? Tinha o Heleno, tinha o Tarcísio, tá tudo lá. Mas lembrança é lembrança, né? O recall que chama, né? Você lembrar um nome ligado a alguma coisa. Agora, a Anísia, ela é a ministra que mais vem sofrendo pressões no governo desde o início, porque ela não está arregando pro Centrão, está sendo subsidiada pelo presidente Lula, que está segurando a onda e falando, fica aí, faz teu trabalho. Ela não é uma pessoa midiática, eu já tive o prazer de conversar com a Anísia, entrevistá-la inclusive. Ela não tem, talvez, as ferramentas que fossem necessárias para a comunicação nos dias de hoje, né? E usar o Twitter, e fazer o corte, fazer o vídeo, é um outro perfil. Ela é uma cientista, uma pesquisadora, mas ela está lá no Ministério da Saúde segurando as pontas. Dia sim, dia não, o Arthur Lira acorda pensando na Anísia Trindade. Vocês podem ter certeza disso. É o grande enclave que o Centrão ainda não conseguiu entrar, porque já entrou no Ministério do Esporte, já está no Ministério da Comunicação, está no monte ali, né? Pegou a Caixa Econômica, todas as vice-presidências, vai alargando, é um polvo faminto que vai indo, né? Você alimenta ele, uma semana depois ele quer mais e mais. O Ministério da Saúde é um dos grandes sonhos dessa gente toda. Porque o Ministério da Saúde, para uma eleição municipal como esse ano, para mau uso político, ele é fundamental. Quantos postos de saúde tem pelo Brasil? Quantas UPAs? Quantos hospitais? Quanto dinheiro tem o Ministério da Saúde? É o maior orçamento da União. Saúde e educação, se não me engano, os 2 maiores. Então os caras estão de olho, eles estão esperando e a Anísia está enfrentando. Não é a primeira vez que ela toma uma atitude dessa. Muito bem, ministra. Nízia Trindade, lá no Brasil, perdão, 247. Nízia Trindade põe fim ao histórico feudo de deputados no controle dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Também está repercutindo lá no Brasil 247. A mesma notícia e essas mexidas que a Nízia está fazendo por lá, né? Muito importantes nesse momento. Vamos lá, Lula chama Bolsonaro de covardão e diz que há certeza sobre a tentativa de golpe. Vamos ver o vídeo aqui do Lula, fez uma reunião ministerial ontem, ô Jimmy. Vamos colocar o vídeo do Lula chamando o Bolsonaro de covardão? O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe.
Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. Vamos lá, pessoal, 2 leituras políticas possíveis para isso aqui, tá? Primeiro, eu adoro que o Lula enfie a mão na cara do Bolsonaro. Não tem nada a ver com a minha preferência. Todo mundo que enfia a mão na cara do Bolsonaro, acho ótimo, né? Acho que o Bolsonaro apanha pouco, tá? 2 coisas importantes. Daqui a pouco eu vou mostrar uma notícia que fala do José Múcio, ministro da Defesa. Por que eu estou falando em anistia política para os militares? Porque ela está dada, gente. Com essa fala do Lula aqui, a anistia por parte do governo, no que se refere à política, para os militares no geral, ela está dada. O Lula fala que tem que individualizar as condutas e tal, o Múcio vai na mesma linha, mas fala que é hora de apaziguar a caserna, que é hora de não fazer nada. E o Bolsonaro e os golpistas agora, definitivamente para o governo federal, a gente viu ontem, viraram um problema de polícia, tá bom? No que eu acho que é o que tem que ser feito mesmo agora, não tem outra saída. O Bolsonaro é um problema de polícia. Por quê? Até acho que o Lula ficar toda hora falando do Bolsonaro, em certa medida, pode ajudar pouco, porque olha só, isso aqui é a tela da pesquisa Atlas que saiu, lembra que a gente dissecou a pesquisa Atlas aqui na semana passada, tá bom? Uma pesquisa que veio muito ruim para o governo, não é catastrófica, mas é ruim, a popularidade está em baixa, ponto pacífico. Essa é a única tela positiva da pesquisa. Sabem que tela é essa aqui? Isso aqui é quando as pessoas são perguntadas para comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula. Todas as áreas o governo Lula vai melhor. Relações internacionais, direitos humanos, educação, turismo, tá tudo aqui, ó. Agricultura, investimentos, meio ambiente, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Justiça e combate à corrupção. Não tem nenhuma área, saúde, moradia, política industrial, segurança pública. O governo Lula é mais bem avaliado do que o governo Bolsonaro em todas as áreas. Todas! Então, já é algo, pelo menos agora, superado, que as pessoas acham que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. As pessoas estão desgostosas com o governo Lula neste momento, segundo mostram as pesquisas, porque elas comparam o momento atual do governo com a esperança que elas tinham em relação ao governo. Então é uma comparação de perspectiva com a atualidade. Sacaram? O problema das pessoas não é comparar o Lula com o Bolsonaro. Porque quando elas assim o fazem, elas falam, o Lula é melhor em tudo. Tá aqui, ó, a Atlas, que não me deixa mentir. Todas as áreas. Então, pra gente pensar, vocês podem até comentar no chat aí, é interessante pro Lula continuar falando do Bolsonaro desse jeito? Olha, se a questão agora é deixar o Bolsonaro na mão da polícia, a hora do Lula ter contrastado com os militares, e o que ele poderia fazer? Mandar prender o Bolsonaro? Não, gente, mas ele poderia ter enfrentado como enfrentou o Gustavo Petro, na Colômbia. Ou vocês vão me dizer que na Colômbia é bolinho de fazer as coisas. Pela primeira vez na história, uma coalizão de esquerda assume o poder. É mole fazer isso na Colômbia, tá dado. Não é mole, né? Poderia ter feito o que os argentinos fizeram no final da ditadura militar, deixaram um exército à míngua. O exército da Argentina hoje não consegue nem botar um cone na rua se tiver um buraco na frente do quartel. E eu tô falando sério mesmo, é um exército falido. Falido.
A sociedade civil decidiu enfrentar. Era mole fazer? Não era mole fazer. Ou alguém vai me dizer que era fácil de fazer? Né? Essa semana que passou lá no N1, a gente deu o exemplo do Brizola, que evitou o golpe militar, que foi dado em 64, conseguiu evitar o golpe militar 3 anos antes. Fez o quê? Pegou o transmissor de uma rádio, da Rádio Guaíba, colocou no porão do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, botou uma metralhadora a tiracolo e falou, não tem golpe, aqui não. O Jango, que era vice do Jânio Quadros, que renunciou, assume. Era fácil fazer o que o Brizola fez na época? Não era fácil. Era bolinho? Não era bolinho. Então, assim, daria para ter feito. Sabe quanto que o governo Lula poderia ter feito? Mexer em pensão, mexer em salário, diminuir o investimento do exército, secar as Forças Armadas, gente. O Brasil não precisa das Forças Armadas do tamanho que ela tem. O Brasil não tem conflitos regionais, o exército é pouco usado. O exército forte só serve a ciclos de golpismo no Brasil. Isso é um fato. Nem para mandar avião para ajudar na crise Yanomami os caras mandam. Não fez. Ah, não dava para fazer. 12 de janeiro de 2023. O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, Jimmy? Os caras invadiram a Praça dos Três Poderes, certo? 8. Datafolha publicado em 12. Na verdade, divulgado em 11. Então pegou o calor do momento. Sabe quantos % das pessoas repudiavam os atos extremistas do 8 de janeiro no Brasil? 93%. 93%. O que significa dizer, meus camaradas, que até os bolsominions, isso aqui é a primeira vez na história recente do Brasil que bolsominion e todo o resto da população concordavam com uma ideia. Então, se era para fazer, aqui, ó, janeiro de 2013. Se o Lula se declarasse imperador do Brasil, acho que o William Bonner ia fazer o Jornal Nacional tocando maracas e o Merval Pereira ia aparecer com costumes de carnaval e tocando maracas junto. Tá bom? Tô exagerando aqui, mas vocês entenderam? Isso aqui passou. Isso aqui não existe mais. Esse repúdio já caiu. A quantidade de pessoas que acha, por exemplo, que o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro, caiu. A quantidade de pessoas que acha que os golpistas do 8 de janeiro têm que ficar presos, caiu. E não tem mais a condição para fazer absolutamente nada em relação a isso. O que podia fazer? O que o Gustavo Petro fez. Afasta 100 comandantes das Forças Armadas, limpa, reorganiza, pega uma gente nova, não vai acabar com o exército? Então pega uma gente nova que tem uma outra formação, uma outra cabeça, oxigena, muda o esquema, entendeu? Coloca uma série de medidas para proibir, por exemplo, campanha política nos quartéis, que foi o que esses milicos todos permitiram que o Bolsonaro fizesse a partir de 2017. Gente, tinha uma infinidade de coisa para fazer. Não foi feita. Ah, Leandro, você não entende. Então tá bom. Então ninguém entende, só o Lula entende, ele sabe tudo. Beleza, tudo certo. Não é uma crítica aqui ao Lula. O Lula decidiu tocar a coisa de outro jeito. E vai ser tocado. Agora tem o que fazer? Não, agora há uma anistia política aos militares. Querem ver como há uma anistia política aos militares? Após depoimentos, os depoimentos que vieram na semana passada, a público, o Múcio, que é o ministro da Defesa, defende necessidade de apaziguar de vez a relação com os militares. Né? Então, o ministro da Defesa, que há suspeição sobre a trama de um plano golpista orquestrado pelo Bolsonaro, ajudará a melhorar a relação entre militares e o governo do PT. Segundo o ministro, ficou claro o posicionamento das Forças Armadas após os depoimentos. As 3 forças não participaram. O Múcio está dizendo que as 3 forças não participaram. Nos depoimentos do ex-comandante do Exército e da Aeronáutica, eles disseram que o comandante da Marinha sim tinha colocado as tropas à disposição. Então, o Múcio está dizendo uma coisa contrária do que foi dito em depoimento na Polícia Federal. Isso aqui é uma anistia política. Acho que a gente agora tem que arrefecer o clima para poder apaziguar de vez. Essas declarações dos militares foram muito boas, porque a suspeição saiu do coletivo e começou a ser individualizada. Agora são eles que estão dizendo quem são os culpados, tá bom? E aí, por aí vai. Teremos uma anistia judicial? Espero que não. Agora, a reorganização política já está nesse ponto, tá, gente? De novo, eu estou explicando. Eu não gosto. Eu não gosto de um monte de coisa, mas eu estou explicando para vocês o momento. É o que o governo pode fazer agora? Aparentemente, pela situação geral, é. Porque se o governo Lula continuar comprando várias linhas de disputa, tem uma chance séria de se complicar bastante.
porque não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, metade do governo do Executivo é do Centrão, metade do governo é do Centrão, e as forças que lutam contra ali, mídia hegemônica, os ataques que voltaram por parte da Globo, da Folha, do não sei o que, voltou com tudo, tá na força de novo, vai tentar pauta bombas, vão tentar imobilizar o governo, estrangular e baixar a popularidade. Tá bom? Tem coisa nova no Senhor. Temos o nosso... Temos notícia? Justiça urgente. Peraí, que temos notícia urgente. A gente ia falar do curso aqui, mas pelo jeito não vai dar. Então, peraí que temos notícia urgente. Temos até a nossa vinheta aqui, gente. Segura aí então. Vamos lá, Jimmy, porque é notícia urgente mesmo, de fato. Bora lá. Olha, notícia urgente de última hora aqui, publicada pela Daniela Lima, lá no blog dela, no site G1. PF indicia Bolsonaro, Mauro Cid e deputado por falsificação da certidão de vacina. Investigadores apontam associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. A Polícia Federal acaba de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema público, no caso que apura a falsificação de certificados da vacina da Covid-19. Na prática, o indiciamento significa que o processo segue para as mãos do Ministério Público, que vai decidir se apresenta ou não a denúncia à Justiça ou se arquiva. Segundo apurou a Daniela Lima, o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis também estão na lista dos indiciados. A PF, no caso de Cid, também aponta crime de uso indevido de documento falso. Mais informações daqui a pouquinho, isso aqui acabou de sair, portanto, a Polícia Federal concluiu um dos inquéritos que investigam o Bolsonaro, o inquérito mãe, digamos assim, porque se o Bolsonaro tivesse se vacinado, o Cid capaz de não ter ido parar na CPI, a gente não ter visto os e-mails do Cid e não estarmos no ponto que nós estamos hoje aqui. Então, graças a Deus, teve uma pessoa que não se vacinou no Brasil, que foi o Bolsonaro. Muito obrigado, viu, Jair? Acaba de ser indiciado pela Polícia Federal Bolsonaro, Mauro Cid e um deputado. Acompanhem o CL Notícias, primeira edição, que está começando daqui a pouquinho, que com certeza o William De Luca e a Vivi vão trazer aqui mais informações sobre isso. Acabou de sair notícia urgente no final do programa. Gente, olha só, para fechar o programa de hoje, domingo, dia 7, próximo, né? 7 de abril, domingo, teremos um evento ao vivo, exclusivo e grátis, mais um super evento do ICL. Você pode acessar agora despertaicl.com.br, coloca o seu e-mail, o seu nome, faça a sua inscrição, são eventos concorridíssimos, eu tô falando, a última vez deu 30 mil pessoas acompanhando, a gente trouxe uma fera, uma super fera, que é o Elliot Aronson, que é o maior psicólogo social do mundo. O cara tem 90 e pico, 93 eu acho que ele tem, a gente conseguiu trazer ele vai dar uma super aula pra gente e ele é o autor do best-seller O Animal Social, que é um livraço, aliás eu aconselho todo mundo que leia esse livro. Vamos ver se nos próximos tempos aí a gente vai ter umas promoções com o livro aqui e tal, vamos dar livro para as pessoas que entrarem na comunidade do ICL, eu acho que vai ter tudo isso, tá? Fiquem ligados. Agora, você só vai poder chegar no fim desse negócio de conseguir levar o livro para casa, aquela coisa toda, que eu não vou nem antecipar os brindes que a gente tem aqui, que são sempre incríveis no dia do evento, se você fizer a inscrição. Esse cara é o cara que explica tudo, gente, em relação por que as pessoas praticam maldades, por que as pessoas tomam conscientemente ou inconscientemente decisões de fazer o mal mesmo, né? Aquele mal assim, de arrebentar, de destruir populações inteiras, de deixar passar fome, de soltar bomba. Por que isso acontece? Essa é a principal mente do mundo hoje. 93 anos, vai dar uma aula exclusiva aqui no ICL, vai dar para entender por que a extrema-direita está se alastrando pelo mundo, tudo que a gente debate muito aqui, a gente vai conseguir entender nessa super aula. Vai rolar no domingo, dia 7 de abril, o link para fazer a inscrição grátis, despertaicl.com.br. A gente vai terminar o programa de hoje com um vídeo muito rápido do Edu, explicando rapidamente o que é. Depois do vídeo você segue direto para o CL Notícias primeira edição, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau! Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais. Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram
pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social, esse livro que mudou a percepção do mundo inteiro sobre o porquê as pessoas agem da forma como elas agem. Quer se inscrever nessa aula histórica gratuitamente? É só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo. Bora assistir, mudar a nossa visão de mundo juntos e chamar nossos amigos para participar desse movimento também. Conto com vocês na aula. Um abraço. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a jornalista e advogada Lígia Jobim, que teve o pai torturado durante o período da ditadura militar, sobre a decisão do presidente Lula de cancelar os atos oficiais na memória dos 60 anos do golpe. É hoje, às 10h30 da manhã.